O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o Espírito Santo é que nos direciona, que o Espírito Santo é que nos encoraja, que o Espírito Santo é aquele que Jesus promete e vem para nos mostrar verdadeiramente o caminho, para nos encorajar na missão, para que assim, cheios do Espírito Santo, nós tenhamos força e coragem para continuar a missão de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui está nos orientando, Jesus aqui está nos mostrando a necessidade dele ir, porque agora ele já cumpriu a missão, mas não nos deixará órfãos, enviará para nós o Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, nós também tenhamos força e coragem para, assim como Jesus, cumprir e cumprir bem a nossa missão. Olha que Jesus está falando aqui sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o julgamento. O pecado mais grave, meu querido, que nós homens podemos ter é não acreditar em Jesus, é não acreditar em Deus, é não acreditar na força e na ação do Espírito Santo em nós. Não acreditar na Trindade Santa é pecado gravíssimo, porque a partir do momento em que nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos nas coisas deste mundo e vamos viver a nossa vida não segundo os critérios de Deus, mas segundo os critérios do mundo, que nos levará à infelicidade eterna. E olha que Jesus então está aqui dizendo, olha, eu peço a vocês, acreditem em mim, para que vocês fujam do pecado que os levará à condenação eterna. Depois, meus queridos, Jesus, ele merece, não é? E ele é justo, e Deus o salva, o resgata, o ressuscita, porque ele foi fiel a Deus, ele cumpriu a vontade do Pai. Por isso a justiça, Deus fez justiça com Jesus, o resgatou, o ressuscitou. E se nós formos fiéis a Deus, nós também, por justiça de Deus, alcançaremos a felicidade eterna. Mas se nós embrenharmos no pecado, se nós não acreditarmos em Deus, Deus continuará justo e nos dará aquilo então que nós procuramos, que é o pecado, a morte e a condenação eterna. E por fim, meus queridos,
Jesus está dizendo exatamente sobre o julgamento. Olha, que Jesus venceu o demônio, mas o demônio continua solto por aí. E o julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado. Olha, meu querido, com Jesus vencendo a morte, com Jesus ressuscitando, ele venceu o demônio. O demônio não tem mais força. Ele continua aí pelo mundo, querendo nos tirar a fé, querendo nos tirar a crença em Deus, querendo nos tirar a crença na Trindade Santa, mas ele já está vencido. Ele pode tentar de todas as formas, mas Jesus virá uma segunda vez e vai nos resgatar. Aos que crerem, serão levados para a vida eterna. Aos que não crerem, serão condenados para a vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos acreditar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Vamos acreditar na força do Espírito Santo, que nos direciona para a felicidade eterna e não para a condenação eterna. Amém? Que assim seja. Amém.